Existem pessoas que têm uma visão para além do seu tempo. Existem pessoas que, por um erro histórico ou brincadeira do destino, habitam essa costa em épocas tão desassociadas da sua geração que precisam ser considerados insanos. Às vezes levadas ao cárcere por cometer atos imorais com diversos rapazes. Estou falando de um gênio, e como outros tantos poderia citar, mas esse eu quero começar com um gênio de terras distantes, de tempos de outrora. Estou falando de Oscar Wilde. Estou falando de um cara que disse que a rebeldia, aos olhos de qualquer pessoa que tenha estudado um pouco de história, é a virtude original de qualquer ser humano. E rebeldia por rebeldia, nada melhor do que um portenho. Leandro, quem é você? Obrigado pela comparação de Oscar Wilde. Não, demais. Eu sou como é você. Ou como qualquer daqui, não. Sou gente que tem inquietudes, que quer contar coisas, mas só isso, não é... Bom, eu nasci em Buenos Aires, no ano 1973, 4 de junho. Milongueiro? Aí milongueiro? Eu gostei do tango quando eu compreendi o tango. O tango não é fácil, né? Porque quando você é jovem, novo, tem muita influência da música norte-americana ou inglesa. E meus tios falavam: "Esto é tudo uma merda, cara, o que está fazendo? Aqui o tango é a vida, eles vão contar a vida, blá blá blá." Eu não compreendia isso nesse momento. Mas quando eu fui embora da Argentina, eu compreendi. E tinham razão. Sabe, como que a letra do tango é muito importante. É triste, melancólica, mas fala da vida. E não é o mesmo quando você escuta alguma coisa em tua língua que em uma língua estrangeira. E são coisas que acontecem onde você nasceu, não onde você não é. Eu acho que me fiz milongueiro depois dos 30 anos. Eu não sabia, talvez Leandro soubesse. Todo mundo que é daquela geração de Jailson começou a vir falar pra gente como que vocês contaram exatamente como era a nossa vida. Então aquela história era de Jailson, era de Assis, era de todos os meninos daquela geração, entendeu? E isso deu assim, eu falei, uau, conseguimos, quer dizer, a proposta era isso que a gente queria, entendeu? Do meu ponto de vista, eu acho que foi uma homenagem à comunidade que eu vivo. A gente vive aqui, como você disse, privilegiadamente, mas a gente conseguiu tocar, sabe, naquilo que é a vida, que é o coração, que é a realidade deles. Por isso falava muito com Archie, né? Temos que falar com Rosy porque essa história se tem que fazer. Porque, claro, quando os três contamos a história, a minha era uma história um pouco, sabe, sem alma. O jeitinho este
era como más surrealista, tenía que ver con alguien que iba a pescar y pescaba otras cosas, sueños, ¿no? Era como complicado para hacerlo en un minuto, ¿sabes? La historia de la daba para eso. Yo veía que estaba eso, ¿no? Como decir, por eso insistí. Tenemos que hacerlo. Y fue todo en un día, así como él la contó, sábado. Si você procura un menino, lo hacemos mañana. Porque no era... Se sabía lo que... As acciones que ele tinha que fazer, por exemplo. E eu lembro que ele em um momento me fala, não, mas ele tinha um short Adidas. E ela fala, Adidas, Nike, eu não sei. Adidas, Nike, não sei. E ela fala, olha, isso não, porque ela estava pensando na época de Jailson. E eu falo, es que hoje em dia também é assim. Não para todos. Mas se você tem alguma família que é assim, que talvez não vá esperar ao mar, porque agora talvez o menino está com a tablet ou com, não sei, com o celular, mas sim é o mesmo jeito, mais ou menos, né? Então, não, vamos falar agora, atual. Por isso também, quando eu lembro que quando o Corto ganhou lá, que vino o prefeito de lá a falar comigo na parte do cóctel aí na festa, ele falou disso, né? E estamos falando de Bahia de Formosa, que é um povo que também que está, não sei, 100 km daqui, mas é o mesmo jeito. Porque ele falou, aqui bueno, acontece, não como que acontece, mas sim, vai mudando, é verdade, né? Que com os tempos as coisas vão mudando, mas ainda tem pessoas que... Mas eu vi a essência da história, como você falou antes, né? O cinema... eu não pensava tanto no jeito social. Né? Para mim era a história. Eu veia que estava clara. E era um minuto. Costumo ter sintonizado a Universidade Federal, a rádio deles, eu acho bem legal. E aí veio então, né, esse pessoal falar do festival de Bahia Formosa, eu nunca tinha ouvido falar, mas chamou muito minha atenção, porque já era o 8º e porque o pessoal que estava divulgando parecia uma coisa bem séria e era curto e era 1 minuto. Então você fala, cara, é possível, né? Tem uma ideia legal, vamos fazer uma coisa assim, né? Mas aí passou e tal. Mas eu moro aqui, sou vizinha do Leão e da Arde, e o Leão é cineasta e tal, e eles também, né, nessa energia aí. Aí eu peguei e disse pra ele, falei, cara, tem um festival que é assim, que é um curta, que é 1 minuto, coisa e tal. E a gente se reuniu aqui, e aí começou a rolar a ideia. Ainda não sabia o tema. O tema, sim, sabia, porque nesse dia do rádio ele deu o tema, que era o pescador. Eles falaram o tema daquele ano, né? Foi tudo no rádio esse dia que eu fiquei sabendo. Eu não sabia a data, não sabia quando que tinha que entregar, nada disso, isso eu não sabia. Mas o tema, o pescador, sim, né? Pescador, curta, 1 minuto, falei, vixe, né? Falei com ele, a gente se reuniu, foi legal, todo mundo começou a ter ideias e tal.
E aí eu disse para eles que tinha uma história, que era uma história me foi contada por um nativo e que de alguma maneira ficou dentro de mim a história. E é um menino que trabalha ali em casa, que a gente na horta, meu nome é Rose, eu sou agrofloresteira, é a última profissão, sou aposentada, sou comissária de bordo e sou jornalista como profissão primeira. Mas ele me contou essa história de como era quando ele era menino. A gente estava na horta, trabalhando junto, e aquela história foi me tocando. Porque ele falou, Dona Rose, hoje a vida aqui tá boa. Porque na minha época, e ele é um menino que tem 30 e poucos anos, tá? Ele falou, na minha época, sabe como é que era? Mãe mandava a gente ver, pai saía muito cedinho, ele me contando. Mãe mandava a gente ficar olhando quando o pai ia voltar e correr para ela botar o caldeirão de água no fogo, porque aquilo que ele estava trazendo era a possibilidade de comida, que estava chegando ainda. Então ela botava água no fogo, a gente esperava o pai, pegava o peixe, corria para ela cozinhar. E contada por ele, sabe, quando eu falei, uau, fiquei imaginando, né? E quando a gente começou a conversar, eu falei, gente, tem uma história que é essa, aqui que eu acho que é pescador. E ela me pegou tanto que eu vejo as cenas, eu vejo o caldeirão, eu vejo a coisa fervendo, eu vejo o pai vindo, entende? É uma coisa que meio se formou, né, dentro. E foi quando a gente, né, chegou um momento que eles falaram, a história é boa e tal, vamos fazer. Mas... Não, já havia passado a data de... Vocês fizeram uma prórroga de 10 dias. E aí falei, Rosy, temos a oportunidade porque a gente fez um domingo na manhã, 2, 3 horas, e na terça fechava a data do festival para a entrega, né? Então aí foi como fizemos domingo, na segunda eu fiz a edição, ela vinha na terça e assim como, ok, aqui, último, e se enviou. Mandou. Mas mesmo domingo, né? Porque acho que eu vim aqui no sábado, mas vamos fazer quando? Só tinha domingo. Claro. Domingo. Esse... Não tinha, eu falei, nós precisamos de um menino. E cadê o menino? Aí a mesma pessoa que me contou a história, eu falei, Jailson, agora tu tem que me arrumar um menino, né? Porque o menino vai ser tu. E no domingo de manhã eu fui na casa dele e falou, arrumei um menino. Aí vem o Jojo e com o Jean. E aí eu trouxe eles pra cá e a gente foi pra praia, mas assim, né, claro que tudo estava muito bem formado, a história estava muito bem feita dentro, né? Mas aí foi tudo meio improvisado, né? Arruma isso, arruma peixinho, arruma aquilo lá. Aí Leão falou com a vizinha lá, foi arrumar o fogo, não sei o quê. E... Mas aconteceu o que acontece no cinema, a magia. Tudo se dava assim, certinho. Você não tinha que fazer nenhum esforço, sabe? Quando tem essa ajuda externa. Incrível, assim. Isso mesmo. E por isso foi rápido. 2 horas e meia já estava tudo feito. Daí o Jojo falava assim, ele gritava, mamãe! Eu falei, não, Jojo, é mainha! Mainha! E eu falava, você tem que falar assim, uma coisa que some. Mainha! Mainha! Porque retratava muito o que eu tinha ouvido de Jailson, entendeu? Que tinha um pouco de desespero de chegar lá, porque era coisa da fome também, né? Na verdade, quando eu ouvi sobre o festival, eu já estava saindo de Natal, já estava na Zona Norte, passando ali pela Avenida das Mangueiras, que é incrível porque ficou isso, né? Toda hora que eu passo lá eu lembro que foi assim. E eu ouvi, e isso demorou, de lá até Maracajaú, mais 1 hora de viagem. E eu lembro que eu falei, eu tenho que falar para Leão, eu tenho que falar para eles, eu tenho que falar para a Ard e Leão, porque eles são a referência aqui
né, de alguém que pode fazer cinema, né, que pode filmar e editar e fazer isso ser verdade, né. E foi assim. A gente se reuniu um dia e a Argy falou que ela tinha uma história, Leandro tinha uma história dele e eu tinha essa minha. E depois de, não sei, daquele dia de outros, um dia ele falou, olha, vamos fazer a tua história, entende? Então foi uma história deles, né? O dia que nos juntamos, a verdade era que a história dela era a melhor. Era a mais simples, a melhor. Sabe que o cine não é o mais complicado, é o simples, né? Bueno, como tudo, né? Você quando vai comer um bom prato na comida, o melhor não é a melhor elaboração, sino o simples, que está bom. E também porque dava para o tema O Pescador, isso que eu pensei desde o começo. A história dele dava uma outra perspectiva, era um outro lado de contar uma história, que agora é a história que não é dele, mas é da criança que está esperando por ele. E você talvez chega a Barcelona, tem 40 na mesma aula e todos queremos ser diretor de cinema. Talvez sai uno ou ninguém, não passa nada, mas nesse momento todos somos diretores de cinema. Todos estamos estudando para isso e todos temos paixão, todos queremos fazer. E eu nunca voy a esquecer uma coisa que disse um professor de roteiro, Michel Gastambide, que ele fez muita película, fez Vaca com diretores muito reconhecidos em Espanha. E ele falou, que fez você este fim de semana? Eu fui a uma festa com um amigo, você? Não, eu saí para um bar, você? Ninguém fez filmagem? Vocês estão em uma escola de cinema 3, 4, 5 anos, depois isso passa. E ele tem razão. Isso passa, ele dice, você tem que aproveitar, tem que estar fazendo filmagem pelo menos uma vez por mês. A festa, sim, a festa depois de filmar. Filma a festa. Mas ele tinha razão, porque dice, nunca van a estar tantas pessoas que querem fazer cinema juntos. E é verdade. Depois da vida, né, como te vai levando a outras coisas, assim, depois isso é verdade, não? E mais é que na época de Che, depois quando viajamos junto com Argy, falamos, ok, esta viagem tem que ter um sentido, não é só viajar. A gente comprou uma câmera, ok, vamos fazer documental, ela como jornalista, mas nunca voltei a sentir cheia al alma como eu sou da ficção. O documental me interessa, eu acho que talvez alguma vez de volta faça documental, mas de outra maneira. Ou também, da mesma maneira que lo fizemos nós viajando, porque também é outra paixão que eu tenho, que é viajar também. Então, mas já seria de outra maneira. Esto foi mais como amateur, entre os dois, todo se fazia entre os dois. E chega um momento que, por exemplo, tem cara que tem som, esta parte saiu ruim, porque, claro, faltava som, que era ver, não havia, muitas vezes tudo rápido. E não tem ninguém que está falando, olha, aqui tem uma estrada, passam carros, o som. Eu já estudei tudo isso, mas no momento que você tem tudo aqui na cabeça, você é sonidista, você é fotógrafo, você é tudo, câmera. Você quando faz uma ficção também, investiga nos personagens. Faz uma investigação. Essa parte eu adoro. La que não adorava eu era como, não, porque aqui temos que falar isto, porque isto é importante. Não é importante, para mim não é. Porque para mí tal vez esa información yo la podía decir con una imagen. Y la me dice, no, pero no se entiende. ¿Qué me importa? Digamos, la información está. Yo tengo que leer más, tengo que saber más de pintura, tengo que saber más de cinema. Porque yo entré en el cinema por lo que contaba antes. Quería escribir historia, mas uno era cinéfilo. No era un cara que, oh, asistí este filme, no, para mí eso fue progresivo. Cuando yo estaba estudiando, es más, yo dejé un año de estudiar, porque lo podía pagar, y estaba sin cartera, nada, estaba como
prioridad es esto. Y ese año, como eu ainda pertenecía a la escuela, yo podía ir a la biblioteca de la escuela y pegar filmes. Yo me llevaba 6, 7, 2, 3 días, donde asistía. Llevaba el mismo dame 6, 7, de todo, yo asistía. Y ahí comencé a comprender muchas cosas que falaba el profesor. Ele me falava isso, né? Como você tem que. A gente que não assiste filmes não vai avançar nunca. Porque não vai, todo está aí. Isso é verdade, todo está aí. Leandro, aí você nasce na Argentina, vive o final da ditadura, o início da redemocratização. Menem. Vive a época do Menem. Não queria essa lembrança. E vai estudar cinema. O que faz o portenho estudar cinema? Em verdade, não tinha nenhuma conotação política. Para mim, no personagem foi. Eu tinha vontade de escrever, mas não me sentia literalmente falando. Me sentia como ignorante, né, da escritura. Então, um amigo falou: por que você não experimenta aqui no cinema? Que o cinema é diferente, né? Tem que ver com a imagem. Fiz um taller, entrei, e eu achei ali, pelo menos, que estava o que eu queria. Em um princípio, eu pensava que este era mais. E comecei a estudar en Buenos Aires. En verdad comencé en un taller de roteiros y después ya ficou como eu gostava da fotografia, do som, do atrezo, todo lo que seja cinematografia, né? Então um cara falou: ok, você quer ser diretor? Não, minha ideia não era isso, mas sim, se você não quer que ninguém dirija a história. E fui para Barcelona. Bueno, en verdade também eu já queria ir para a Europa. Não sei porque, por los genes, não sei, queria ir para lá. E bueno, escolhi Barcelona. Al final fui para lá y comencé este camino que es el cinema, ¿no? Que en verdad para mí es un camino de toda la vida, no es un camino que comienza y tiene un final. Para mí el final es cuando el día que muera, ¿no? Yo acho que todos los cineastas, toda la gente que hace cine, es lo mismo. Por más que uno piense que esté raro, que no, este cara era muy bueno en una época y después ya no fue así, no tiene nada a ver. No, siempre por eso se fala que todo el mundo hace o mesmo filme sempre. Deixa eu perguntar, eu queria agora que você falasse um pouquinho com esse pessoal aí que não tem nada para fazer e está aqui assistindo a gente. O que falar para quem está começando, para quem está querendo começar, que tem dúvida? O que falar para quem não sabe o que quer fazer ou acha que cinema pode ser a solução ou que é a decepção? Fala com esse pessoalzinho. O primeiro sempre tem que experimentar. Não pode. Porque senão vai ficar sempre com arrependimento, né? Como que não. Na época eu queria fazer cinema, mas não fiz. Depois conta teus filhos.
Não, faz. Não pensa. Você tem que fazer, faz. Quando você faz, se você não está confortável com o que está fazendo, é que não é para você. Já está. Tão simples como isso. Tem um cara que falava, para tudo na vida é sim e não. Se você gosta, gosta. Se você não gosta, não gosta. Ou talvez, muitas vezes eu fiquei no meio. No meio é ficar como dizer, eu sou cinza, não sou branco nem preto, eu sou cinza. Sim, tá bom. Também estive ali. Se é cinza, então talvez você vá mais para a fotografia, para o som, porque gosta do cinema. Né? Acho que o mundo inteiro sempre está saindo para refletir sobre isso. E na sua opinião, quem foi melhor, Maradona ou Birubiru? Maradona quem? Ou Birubiru? Quem Biru? Você não conhece Birubiru? Quem é Birubiru? Por isso que ele é argentino.